Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom fim de semana, bom início de semana. Sabe-se lá quando vocês vão assistir esse vídeo. Mas vamos fazer a correção desse capítulo sobre quinhentismo, para não deixar passar em branco, óbvio, né? Então, foca aí no conteúdo, que isso aí é conteúdo de muitas provas, tá? Então, presta atenção. Qual o contexto histórico de produção do quinhentismo? Viu que tem um monte de D sobrando aqui, né? Contexto D histórico de produção é contexto risca histórico de produção. O quinhentismo marca as manifestações, tá? Já serve como resposta para vocês. Manifestações literárias mostradas por crônicas e poemas que mostram uma época em que os países visavam expandir seus territórios de influência pelo mundo. Atendendo ao projeto burguês mercantilista, né? A gente vê quando começa a trazer a valorização da moeda, ao invés de apenas as trocas. Portugal e Espanha passaram séculos lutando contra os mouros na Península Ibérica, e com isso uma cultura de guerra e expansão foi se consolidando, no aprimoramento de tecnologias de navegação e em reinos que incentivavam a acumular as riquezas advindas da exploração de territórios, desde 1415. Então, o contexto surge a partir das grandes navegações, em que os relatos e novidades propostas na era quinhentista irão mostrar. Então, é esse momento de transição, né, de interesses e de exploração de novos territórios. A número 2 vem, em linhas gerais, quais são as propostas discursivas da literatura quinhentista. Qual era a proposta? Pelo fato do quinhentismo estar inserido no contexto humanista e classicista, trata-se de um período de tensão e de choque de ideias. Os jesuítas possuem ainda uma visão medieval de mundo, porque priorizam Deus como centro das coisas. Vista na visão purificadora da conversão religiosas, e os cronistas irão oscilar em seus discursos uns com os outros, adotando a visão religiosa de paraíso ao se deparar com a nova terra, e outros percebendo as novidades que os cercam de forma racional, um pouco mais racional e científica. Então, havia esse conflito de ideias entre os ideais jesuítas e os ideais dos cronistas. 3. Cite autores do movimento quinhentista. Então, no âmbito dessa literatura de cronistas e viajantes, nós temos Pero Vaz de Caminha, que com certeza já conversei com vocês, que foi o primeiro registro da literatura nacional, né, brasileira, que é apresentada pela Carta de Pero Vaz de Caminha. Nós temos também Pero Magalhães Gândavo, o jesuíta Fernão Cardim e Padre Manuel da Nóbrega, dentre outros. Então, foca aí nesses nomes. 4. Quais são as características principais na construção do discurso da literatura de informação no Brasil? Lembra que tem a literatura de entretenimento, que são os contos, as ficções, e tem a literatura de informação, que a gente vê muito melhor representada a partir da Carta de Pero Vaz de Caminha, ok? O maior ícone dessa literatura de informação é a Carta de Pero Vaz de Caminha. Então, quais são as características principais desse tipo de literatura? A descrição, no caso, a descrição de paisagens e gentes brasileiras na concepção europeia de mundo, com vistas a fazer uma medida, né, mensurar a riqueza brasileira que já era almejada para exploração, principalmente documentando tudo isso e sendo enviado para a coroa portuguesa. Então, o interesse era o quê? Informar tudo que tinha, tanto de riquezas, quanto de pessoas, quanto de territórios, para que a coroa portuguesa tivesse acesso a essa informação e decidisse o que ia fazer, né, com uma terra que não era deles, mas tudo bem. Número 5. Quanto à literatura jesuítica, quais são as suas características de produção? Pergunta 1. Pergunta 2. Qual é o seu grande nome no período de 1549 a 1601? Então, a literatura jesuítica também é chamada de literatura de catequese, e o maior expoente, o maior nome dessa literatura é Padre José de Anchieta. Ela é realizada pelo teatro em seus autos religiosos. Esses autos são como se fossem peças teatrais, ok? São como não, né? São peças teatrais, com pretensões de converter os índios ao catolicismo, além de também trabalhar o projeto mercantilista e religioso. E a gente traz na escrita a primeira gramática do Tupi e na composição de poemas religiosos, principalmente de adoração à Virgem Maria.
A partir daqui a correção fica mais simples e mais rápida, porque são questões de múltipla escolha, e a gente vai trabalhando apenas as opções que são exigidas. Então aqui, ó, no período compreendido entre o descobrimento do Brasil e o ano de 1601, produziu-se no Brasil uma literatura informativa cuja temática está resumida na opção... O que? Ó, letra B, o perfil físico, étnico e cultural da nova terra. Lembra que eu falei pra vocês que era analisado o quê? População, comportamento, terra, né, a riqueza deles, então, deles indígenas, né, nacionais, então, o perfil era exatamente esse, físico, étnico e cultural da nova terra. Número 7. Considerando as informações a seguir em relação ao período de formação da literatura brasileira, nós temos 3 afirmações e a opção correta que apenas eu vou trabalhar a letra D, tá? 1 e 2 estão corretas, que ao longo do século XVI, a literatura brasileira é formada predominantemente por textos informativos sobre a natureza e o homem brasileiro, escritos por viajantes e missionários europeus. E de meados do século XVIII até a eclosão do romantismo, na primeira metade do século XIX, o estilo literário dominante nas letras nacionais é o arcadismo, caracterizado por uma oposição sistemática ao avanço do racionalismo iluminista, cuja influência busca neutralizar através da celebração da natureza e da vida no campo. Nós temos o texto para a próxima questão, falando sobre o descobrimento, o que os portugueses achavam que encontrariam, né? Mas veio para o Brasil sendo como única riqueza e toda aquela história que a gente já conhece. A gente sobe para o número 8. Uma vez que se considere que o conceito de literatura, compreendida como autêntico sistema, supõe a presença ativa de escritores, a publicação de obras e a resposta de um público, entende-se que a número 8 a gente vai ter como resposta correta a letra B, apenas não tendo a opção de 1 e 3 juntamente. A letra B vem com a opção 2. Os primeiros documentos informativos sobre a Terra a ser colonizada devem ser vistos como manifestações literárias esparsas, ainda não sistemáticas, ok? A gente fala de esparsa, não algo tão concreto ou frequente, mas ela existiu, então ela deve ser considerada. Número 9. Leia abaixo fragmento da história da província de Santa Cruz de Pero de Magalhães Gândavo para responder a questão. Ok, descemos. A leitura atenta do texto permite afirmar que nos textos de informação estavam consorciados o projeto de exploração de novas terras, descobertas e difusão da fé cristã. Isso a gente já conversou em pelo menos 2 questões. Número 10. A respeito do quientismo no Brasil, marque V para verdadeiro, F para falso e assinale a alternativa correta. Então a gente tem aqui, ó, falando sobre quinhentismo. Olha aqui, ó, quinhentismo no Brasil. A principal obra do período foi A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo? Não, né? A gente vê como inaugural aqui no quinhentismo, a gente vê a Carta de Pero Vaz de Caminha. Então, falso. A gente troca. Vamos lá. Consta que o primeiro texto escrito no território do Brasil foi a Carta de Pero Vaz de Caminha? Acabei de dar a resposta, né, gente? Verdadeiro. Entre as publicações daquela época encontra-se cânticos religiosos, poemas jesuítas, textos descritivos, cartas, relatos de viagens e mapas? Verdadeiro também. A produção das obras escritas naquele período apresenta um caráter informativo, documentos que descreviam as características do Brasil. Pela milésima vez, verdadeiro também. Então, a opção correta é a letra E, ok? FVVV. 11. Em 2014, o jesuíta José de Anchieta foi canonizado pelo Papa Francisco I, tornando-se o 3º santo brasileiro. Muito embora tenha nascido nas Ilhas Canárias, Anchieta ficou conhecido como o apóstolo do Brasil, legando-nos importantes textos, os quais dão a tônica da função da literatura no início do período colonial brasileiro. Entre seus poemas destaca-se a Santa Inês, e nesse poema nota-se o emprego figurativo e religioso do mais básico dos alimentos da época, o pão. E a gente desce, daqui vem para próxima situação. Para quem leu no poema, Alentejo é uma região de Portugal, tá, gente? Vocês vão ver muito a referência de Alentejo, ou Alentejo, depende de como as pessoas gostam de pronunciar, nessa época, nos poemas dessa época, tá? Composto de versos blá blá blá, blá blá blá, sílabas métricas, a Santa Inês celebra a chegada da imagem da santa a um povoado.
Para homenageá-la, o eu lírico chama-lhe de padeirinha, pois traria um trigo novo para alimentar o povo. O exemplo do amor a Cristo, isso era o alimento. Esse uso figurativo da linguagem caracteriza uma... Aí você vai parar e ver assim, caramba, Ludmila, eu não sei fazer a contagem de sílabas métricas, né? Mas aí você pega a segunda parte do complete, que a gente já trabalhou isso de uma forma muito massiva. Se está fazendo uma comparação e não está usando a palavra como, nós temos o quê? Metáfora, bebê. Então, a única opção que tem metáfora aqui é a letra B. Ah, Ludmila, se eu soubesse, isso aí é conteúdo para uma outra aula, para um outro momento de contagem de sílabas métricas. Então, compostos diversos de 5 sílabas métricas e uso figurativo da linguagem caracterizada como metáfora. Número 11, letra B. 12. Em relação ao momento histórico do quinhentismo brasileiro, podemos afirmar que... Letra B, tá? O século XVI marca também uma crise na igreja. De um lado, as novas forças burguesas e de outro, as forças tradicionais da cultura medieval. 13. A partir da leitura do fragmento, são feitas as seguintes afirmações. Tem aqui as afirmações para vocês. E eu sigo para o lado. Vamos lá. O predomínio de verbos de ação numa sequência de eventos e blá blá blá. Essa é a 3. Estão corretas quais afirmações? Número 13, opção letra D, tá? Já é dando a resposta aqui. O predomínio de verbos de ação numa sequência de eventos interligados cronologicamente confere um teor narrativo ao texto. E a número 1. No fragmento, ao dar destaque às reações dos nativos frente à comida e à bebida oferecidas, caminha e registra o comportamento diferenciado deles quanto aos itens básicos da alimentação de um europeu, né? O comportamento diferenciado que os europeus não esperavam encontrar, né, de nativos da floresta. Então, vamos lá. 14. Partindo da leitura das 3 citações da carta de Pero Vaz de Caminha, analise os itens a seguir. Então, a gente tem mais algumas afirmações, 5 afirmações aqui. Está falando que estão corretas apenas as afirmações quais? Letra B. Tá? Essa daqui é um pouco mais extensa. Se tiver dúvida, me chama no privado que eu converso com vocês e explico se surgir alguma dúvida. Dá uma olhada aí. 15. Sobre a carta de Pero Vaz, e ela vai ser trabalhada majoritariamente nesse período. Traz aqui um trecho dela. E esse fragmento apresenta opção letra A. Objetivo da terra descoberta, abordando suas características físicas e potencialidades de exploração. E a gente já conversou sobre isso, tá bom? Aqui, número 16, trecho do poema Ilha da Maré, do escritor brasileiro Manuel Botelho de Oliveira. Vamos lá, podemos relacionar os versos desse poema ao quinhentismo nacional. Por que motivo? Por conta da exuberância e a diversidade da natureza tropical que são exaltadas pelo poeta. Então, muito diferente, né, do clima europeu. 17. Vou pro comando da questão, hein? O trecho acima pertence a um dos escritos considerados como pertencentes à literatura brasileira. Do ponto de vista da evolução histórica, trata-se de literatura de informação, porque aqui, ó, carta de Pero Vaz de Caminha, então literatura de informação, como a gente já conversou 200 vezes. Texto para as 3 próximas questões. A gente sobe e vem aqui. 18. Assinale a alternativa em que as palavras grifadas estão empregadas no sentido conotativo. Lembra, sentido denotativo é o sentido real do dicionário, sem figura de linguagem nenhuma, ok? E o sentido conotativo é quando aquela palavra assume um outro significado figurativo, né? O sentido figurado, figura de linguagem. E a gente trabalha nesse campo semântico aí. Então, a número 18, a palavra que apresenta o grifo, né, em sentido figurativo ou conotativo é a opção letra E. Esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza ela deve lançar. Então, falando não é uma semente real de um fruto, né? Mas está falando sobre a palavra ser lançada a alguém e colher frutos
dessa teoria, né? Então, tanto religiosa quanto a questão da expansão é trabalhada em uma única frase. Então, lançar é o quê? É jogar? Não. É jogar fisicamente? Não. É lançar através de palavras. Beleza? 19. O verbo sob destaque no trecho, até agora não pudemos saber que haja ouro nem prata, sinaliza a seguinte intenção. Letra C. Por meio do modo subjuntivo, evidenciar uma incerteza. Então, não sabe se tem ouro, não sabe se tem prata, mas, né, estão lá caçando. Número 20. O trecho apresentado, deixa eu voltar aqui, é preponderantemente descritivo. A classe de palavras que aparece associada a esse tipo textual é o adjetivo. São exemplos de palavras dessa classe adjetivo, no texto, as seguintes. Número 20, letra B. As águas são muitas e infindas. Quem tá aí em dia com a parte morfológica da situação deve ter pensado assim: por que muitas não é advérbio e sim adjetivo? Porque para ser advérbio ele não pode sofrer flexão, ele tem que ser muito, nem vai para o feminino, nem vai para o plural. Foi para o feminino, foi para o plural, pode ser adjetivo ou pronome indefinido. Então, ó, presta atenção, ok? As águas, só que nesse caso a gente tem um verbo de ligação aqui, são muitas e infindas, está como característica. Grande beijo, meus amores! Até a próxima!